a nossa geração, né, tá cada vez mais, a psicologia tá cada vez mais impregnando na nossa geração. Porque hoje a gente vê nossos pequenos, né, eu trabalho com crianças, né, a gente não chegou nessa parte, mas eu trabalho com crianças. E a gente vê nossos pequenos sabendo sobre a psicologia, sabendo que existe depressão. E, gente, vamos agora aqui conversar, vamos aqui falar. Ansiedade e depressão, qualquer pessoa tá usando como expressão, hoje é expressivo. Se a pessoa tá triste, eu tô depressiva. Porque eu tô muito depressiva. Se a pessoa tá... As pessoas estão usando a ansiedade, Sim, a depressão, a síndrome como do pânico expressão. como uma expressão. Hoje eu tô... Agora, nesse momento, eu tô triste, então eu tô com depressão, tô com ansiedade, preciso tomar remédio. Sim. As pessoas não têm essa percepção. Até complementando o que você tá falando sobre... Quando você fala, 80% dos humanos do planeta, se não tiveram, vão ter depressão. Predisposição todo mundo tem. Ansiedade. Vai ter. Ou já tem e não sabe. Lógico. Né? Eu acho que quando você falou que as pessoas já não estão sabendo mais se é ansiedade ou depressão. E não dá para saber mesmo. Quem passa não tem essa noção. Mas eu acredito que quem não está com depressão, ansiedade, tudo, consegue perceber se aquele momento é um momento que ela tá triste. Ou tá feliz pra caramba. Sim. É a emoções, vida. São emoções da vida. Sim. E a gente sabe lidar com nossas emoções, como lidar, né? Então, acho assim, Fábio, respondendo a sua pergunta da questão, né, da humanização, né? Desde o século passado, assim, existem pessoas psicopatas, né? Que são calculistas, racionais, que realmente não tem aquele sentimento. Não tem o sentimento, assim, síndrome de borderline é completamente, ansiedade, depressão, completamente diferente do que é o psicopata. O que é síndrome de borderline? Né? Hoje, é isso o nome? Borderline? Borderline, né? Ocorre muito entre mulheres, né? Que as mulheres têm essa queda de humor. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Puta, o nome é esse. Entendeu? E assim, esse é o nome, emoção a mil, tá? E por quê? Olha agora Mas a pergunta... isso não é só no momento quando tá assim, pré-menstrual, não. Então, vamos lá. Todo dia. O Fábio perguntou, né, com os dias de hoje. Agora me responda, Rodrigo. Por que as mulheres estão cada vez mais com síndromes de borderline? Tem aumento. Da época de lá pra cá, teve um aumento. Mas então, como é que identifica isso? Isso é a pessoa que... É tipo a pessoa ficar hiperativa e... Não, isso é TDAH. Então, borderline. Explica o que é exatamente, porque você deu um exemplo das mulheres. Ocorre em mulheres, sim. O nome não é borderline, é loucura. E o que é sanidade? Sanidade. Eu tô brincando, gente. Vocês, mulheres, são foda, pô. Nós vamos dominar o mundo. Vamos. Já dominaram, pô. A gente, os idiotas, os homens idiotas é que ainda não sabem disso. Sim. O que é exatamente isso se aplicando para outras sexualidades? Vamos colocar assim, não só na mulher, no homem. Como é que é no homem, por exemplo? Como é que seria? Nossa. Como é que a gente, como é que a gente perceberia que a pessoa tem síndrome de borderline? Sobre essa queda de humor mesmo. Você tá triste. Vou dar um exemplo, né? Eu já vi acontecer. Você tá triste e, assim, do nada mesmo, você começa a rir. Esse contraste, sabe? Ou ficar com raiva sobre coisas tão banais, sabe? E depois de um momento... Tá entendendo? Esse contraste mesmo de emoções, né? A gente já lida com emoções, né? O que é uma inteligência emocional? O que são as emoções, né? Então, elas são expressadas assim, entendeu? A gente vê, a gente... Claro que eu não posso te falar assim, essa pessoa tem isso aqui só porque ela ficou, né? Isso tem testes psicométricos, tem testes psicológicos. A gente não identifica assim só no comportamento. Eu tô conversando com você, Rodrigo do nada ficou triste, aí come a história com a minha mãe, aí depois agora tá rindo. Tem borderline. Não é assim. Tem uma série de testes, tá entendendo? Tem evidências, existem evidências, existe todo um preparo. A psicologia, ela é ciência. Sim. Ela é ciência. Tá entendendo? Sim. Então não tem como você falar assim, eu quero um diagnóstico. É diferente com crianças, né? Com crianças a gente analisa as crianças pelas brincadeiras, né? É mais diferente. Agora o adulto,
Nossa, o adulto, ele disfarça muito bem numa psicoterapia, por exemplo. Em uma sessão, tu não consegue saber o que ele tem. Tem que ter várias sessões pra você entender. E as pessoas não têm, acho que não, 2 já resolve. Cara, o que mais tem em consultório são pacientes e clientes, gente, isso é sério, mentindo sobre a própria vida. Mas por que então tá fazendo psicologia? Médico, pro psicólogo ali. Pro psicólogo. Contando uma história nada a ver. Mas nas outras sessões, a gente vai. Aí tem que ter o foco, né? O psicólogo tem que estar focado, ó. Vamos lá. Mas, mas você não falou o outro dia que tua mulher tava assim com você, agora você tá falando que a tua irmã... Ué, não tô entendendo. Aí a gente vai vendo que... Tá entendendo? Mas a gente vê isso. E é engraçado, né? Por que procura um psicólogo, então, se for mentir, assim, da própria vida? Tá entendendo? O que ele quer com a psicoterapia? Eu acho que algumas pessoas não têm essa noção. Acho que é o psicólogo, é o médico também, cara. Você tem que falar, tem que ser... Tem que confiar, né, cara? A gente pergunta, né, assim, isso é um professor falando pra mim, né, que a primeira coisa que ele vê, assim, o cliente, paciente, ele pergunta, o que te trouxe até aqui? Léo, que já tá traumatizado com essa história de... disfarçando as coisas, gente. De verdade. Não, e chega lá e acaba não falando. Não fala. Como é que o doutor vai ajudar? Tá imaginando, né, Rodrigo? Tá me ajudando a situação. Imagina. Então, olha só, tô com esse problema aí. É isso. Mas eu vou contar depois uma história em off, que é uma coisa pessoal. Meu primo me falou. Tem muito disso, né? Meu primo me falou. Que é isso, doutor. Né? Eu acho que não é assim, né? Como é que identifica? Você tem alguma dica em relação a isso para as pessoas identificarem o que ela precisa fazer para como é que se fala? Para identificar que está com algum problema psicológico? Que às vezes, o borderline, ou ter excesso, né? Eu acho que excesso de TDAH. Hiperatividade, né? Atenção dispersa. Mas enfim, acho que o autoconhecimento... Na verdade, a gente... Até as próprias crianças, né? Eu trabalho com crianças atualmente. A gente não chegou nessa parte, mas sim, podemos já iniciar, né? Falar, claro. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais. Já tem 3 anos, tá? Que eu tô nessa profissão. Desde o meu começo da faculdade. Na área de psicologia. De psicologia mesmo. Legal. E assim, eu só peguei crianças autistas, né? Só um que eu peguei que tem TOD, transtorno opositor desafiador. Eu peguei um desse. Qualquer coisa que fala, não vou fazer. Como é que é? Desafiando o tempo todo. Isso é um tipo de transtorno. Transtorno, Como é que é? Repete, por favor. Transtorno opositor desafiador. TOD, o nome. Ele te desafia com tudo. Você pode... Não tem medo de nada, destemido. Você pode falar o que for. Vou pichar a escola, vou fazer isso. Não tem... Ninguém tem autoridade sobre ele. Ai, meu Deus. Olha, eu já destruindo as coisas. Eu sou assim, tá, gente? Ai, tá conhecendo a Gabriela mesmo. Tá empolgado. A psicologia. Então, aí... E assim, essa criança foi de verdade. Foi difícil muito trabalhar com ela, porque eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei assim, igual você. O quê? Mas acho que é um desafio, né? É um desafio. De aprendizado, até pra você ter uma... Deixa eu puxar aqui pra mim. Sim. Senão eu vou destruir tudo, ó. Não, é só pra não ficar aí, pra você ficar à vontade. Eu acho que é um desafio pra você isso, né? Você acha? Não, assim, desafio qualquer paciente, cliente, qualquer demanda que traga pra gente, porque, assim, a gente tem que ter empatia, porque, assim, todo profissional, todas as pessoas, né, eu não vou falar só profissional, agora eu tô falando de humano, né, ele citou lá humanização, então, vamos lá. Todo humano tem que ter empatia pelo outro, e é tão difícil a gente ter que sair do nosso mundo pra entrar no mundo de alguém, ainda mais uma criança. Imagina uma criança que tem autismo, vive no mundo dela, não faz contato direto, visual, às vezes não fala. Atualmente eu trabalho com uma criança que ela é não verbal, não tem a fala. O modo como ela se comunica é arranhando. Eu tô até com marcas dela. É autista? Ela autismo severo. Tô até com marcas aqui. Caramba. Sabe? E assim... se não tiver acompanhamento da TO, de uma equipe multidisciplinar, pedagógico, né? Assim, a gente vê os casos de transtornos em crianças aumentando